E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Gabriel na área, passando na sua timeline. No vídeo de hoje vou passar 5 erros fatais que podem acabar com o teu serviço, acabar com o seu dia. Videozinho vai ser um pouquinho longo, normal, então segue a dica. Dependendo de onde você está assistindo, tem 3 pontinhos aqui em cima ou a engrenagem aqui embaixo na tela. Clica em velocidade, coloca no 2 e assista na metade do tempo. Se já gostou da ideia do vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e faz um comentário, dá outras ideias aí. Tem muita coisa para falar. Pode ser água gelada, manutenção, serviço de VRF, enfim, tem muita coisa. Então, recado dado, vamos para a tela e seguir os 5 passos. Vamos seguir um roteirozinho falando sobre os 5 principais erros na instalação do VRF. Coisa que pode acabar com o seu dia. Isso para qualquer instalador, isso para qualquer fabricante. Cometendo esses erros, pode ser que o seu startup não aconteça. Então, muitas das vezes não é culpa nem sequer do técnico, mas sim por causa da falta dos procedimentos. Fechou? O primeiro deles é não utilizar checklist de startup. Dentro do checklist existem as informações mais importantes para o instalador. Informações que ajudam na ordem e execução do serviço. Todo instalador deve receber uma ficha de solicitação de startup. Dentro da ficha, você vai preencher o local onde está realizando o startup, a data, horário, e-mail, tudo direitinho, cliente, quantidade de unidades internas, externas e assim por diante. E aí na planilhinha, aqui é onde o bicho pega, tá? Aqui qualquer instalador vai ser responsabilizado pela instalação. Qualquer técnico que for lá para realizar, ajudar no startup, ele é responsável pela unidade interna e a unidade externa. Toda a instalação de cabo, tubo, isolamento, enfim, tudo entre a unidade interna e a unidade externa é de total responsabilidade do instalador. Por isso você assina a ficha, dizendo que você se responsabilizou e você executou as tarefas de acordo com o fabricante. Então aqui vou passar bem rapidinho aqui do condensador, estado físico do condensador e evaporador, se está certo ou não. O espaçamento entre as unidades condensadoras e unidades externas, isso é muito importante, isso aí pode pegar no pé. Você pode trabalhar de repente com equipamento que tem um insuflamento superior e tem aqueles que têm insuflamento lateral. Esses que possuem insuflamento lateral precisam de 2 metros de distância para que não ocorra curto-circuito de ar, beleza? E no lado da serpentina, em torno de 1 metro, que é o padrão aí para a serpentina de condensador. O diâmetro da tubulação estão de acordo com o programa de selecionamento TVR, a espessura da tubulação. E vamos seguir aqui, a limpeza da tubulação foi feita com 141B. O 141B, a única limpeza que você vai realizar é no trecho da tubulação entre o condensador e o evaporador. Qualquer queima, qualquer problema que você tiver num sistema fechado, a Trane não recomenda, tá? Utilização de 141B. Vamos falar sobre os barreletes. Teste de vazamento feito com nitrogênio até 650 PSI, 24 ou 48 horas. Vamos ao mais importante do checklist. Tá aqui, ó. Nível de vácuo entre 300 e 500 micros. Será conferido no local pelo técnico da Trane na presença do instalador. Em condensadores acopladas, não esquecer de fazer vácuo na tubulação de equalização de gás e óleo. Toda a instalação, como eu já disse, a responsabilidade da pessoa que está instalando, da empresa que está instalando, é da tubulação e tudo entre a condensadora e a evaporadora. Ali você assina o checklist dizendo que executou o serviço. Ali se está embutido, se foi passado o fio certo ou não, se foi feito a linha, se foi usado o GFNet, tudo direitinho ali, você, instalador, está assinando dizendo que executou conforme o fabricante. Normalmente, o técnico não vai abrir um gesso, não vai mandar cortar já a obra do cliente para poder verificar todo o passo a passo do instalador. Mas o vácuo pode ser o seu calcanhar de Aquiles e você pode simplesmente não startar o equipamento por causa do vácuo. Tenho aqui no canal, tenho no Instagram macete para você verificar a sua bomba de vácuo.
antes de você iniciar o processo de desidratação do sistema, você tem que ter certeza que sua bomba de vácuo está funcionando corretamente. As etapas que você deve seguir para executar um bom vácuo. Montagem de derivações Y, aqui é o RefNet. O RefNet é esse carinha aqui. Nessa posição que nós estamos vendo aqui, é como se ele estivesse na parede, tá ok? Aí você vê aqui que ele tem as reduções e é esse carinha aqui que vai fazer a distribuição de refrigerante, tanto na ida quanto na volta. Vamos simbolizar pelo dedo aqui o RefNet. Ele não pode ser instalado nessa posição aqui, como se ele estivesse na parede, e nem pode ter uma angulação maior do que 15 graus. Ele pode ser instalado assim, ele pode ser instalado assim ou assim, na horizontal, o ângulo mais próximo de zero possível. Por quê? Porque o refrigerante 410 é um blend e quando o equipamento ele está em repouso, você pode ter uma concentração de gás do fluido mais numa posição do RefNet do que de outra. Por exemplo, se ele estiver aqui, você vai ter mais quantidade de um determinado fluido nessa posição e outra quantidade de fluido nessa posição. Então, fazendo com que a mistura não seja homogênea, fazendo com que no final o evaporador não refrigere, então trazendo problema principalmente para o cliente. E aí, cara, é queimação de filme. Então, desde já, começa a tomar cuidado com os RefNet. Falamos aqui também sobre o isolamento, que é importantíssimo. Isso pode ser aquela elastomérica, mas muito conhecida como Armaflex. A carga de refrigerante, 410, tá? Você tem que ter o projeto de selecionamento. Falamos sobre a carga de refrigerante, isso aí eu vou falar também um pouquinho sobre o programa de selecionamento para você colocar a quantidade de gás correta no seu sistema para que você não tenha problema nem de alta pressão e nem de baixa eficiência. E falando sobre a instalação de comando, tá aqui as recomendações de cabos de acordo com as distâncias. Não utilizar as peças recomendadas pelo fabricante. Já fui em instalação em que não utilizaram RefNet. Não tem em mãos o projeto de selecionamento do equipamento. Utilizar refrigerante não recomendado. O programa de selecionamento é esse carinha aqui, onde eu faço um projeto, normalmente vai ser um projetista, um arquiteto, um engenheiro e tal, vai ter a planta do equipamento e aí ele vai fazer a seleção do projeto. Vou dar um exemplo aqui. E aí eu coloquei todas as evaporadoras, agora vamos colocar o condensadorzinho aqui. E aí eu selecionei aqui uma seleção automática de acordo com a quantidade de evaporadoras e ele já disse para mim quantas condensadoras eu preciso de determinada quantidade, aí já disse das evaporadoras. Eu boto aqui em calcular e tá lá. Tá os equipamentos que eu pedi, tá o sistema com a distribuição, as evaporadoras, unidade interna e externa. E aqui ele diz a quantidade total de refrigerante que será colocada no equipamento. Gostou desse bizu? Quando eu tiver a oportunidade, vou explicar o basicão aqui do programa de selecionamento da Trane. Então, desde já, se inscreve, dá o joinha e bota lá nos comentários, porque tem muita coisa ainda para apresentar e eu vou te ajudar aí a melhorar sua mão de obra profissional. Realizar a solda sem passagem de nitrogênio. A fuligem acumulada na tubulação se solta e se concentra na válvula de expansão dos evaporadores. A fuligem pode parar no compressor e causar travamento. A fuligem pode se misturar ao óleo e prejudicar a lubrificação e o resfriamento do compressor. Aqui uma foto bem famosa, que é quando você solda com o nitrogênio passando e quando você solda sem o nitrogênio. Cara, qual é a tragédia de fazer uma solda sem esse nitrogênio? Essa fuligem aqui, ela começa a se soltar. Depois que ela se solta, ela vai parar nesse lugarzinho aqui. Ela para nesse carinha aqui. Se você reparar, ele só tem uma tubulação, você não tem como desacoplar, trocar somente esse carinha aqui, porque se você tiver principalmente o evaporador high wall, bicho, você perde o high wall inteiro. Isso aí, cara, é uma queimação enorme para o instalador. Quando a máquina roda, em menos de uma semana, você já tem problema já de baixa eficiência no evaporador e você descobre que está lotado de sujeira na entrada do evaporador.
quando às vezes a sujeira pode até passar no evaporador e pode parar em outro lugar que é pior ainda, no compressor inverter. Bicho, isso aqui é muito caro. E é uma peça, além de ser cara, com uma tecnologia muito inteligente que faz com que o sistema seja tão econômico. Porque uma coisa é certa, todo fabricante, se perceber que nessa instalação está havendo problema, o fabricante vai mandar alguém em garantia, e se for constatado justamente fuligem, problema, coisas que não foram seguidas conforme o checklist assinado pelo instalador, bicho, é queimação. Segue o bizu. Esse é um dos erros fatais também para poder perder credenciamento aí em qualquer outro fabricante. Quarto erro, não verificar a bomba de vácuo antes de desidratar o sistema. A falta de estanquidade é um indicador de vazamento ou acúmulo de incondensados. Se não tiver atingido valores inferiores a 500 micros e não se manter estanque, o startup não pode ser continuado. 90% das vezes o problema foi na bomba de vácuo e 10% restante estavam nas válvulas de serviço Schneider, depende do lado da rua que você mora, fala do jeito que quiser. Como eu tinha dito no início do vídeo, o checklist lá deixa bem destacado que o startup só vai ser concluído quando o técnico presenciar o vácuo, analisar a estanquidade do sistema. E a maioria das vezes que não conseguimos realizar o startup no dia planejado foi por causa da bomba de vácuo. Muitas das vezes a bomba de vácuo não estava atingindo a eficiência correta. No final desse vídeo eu vou deixar aí o vídeo explicando sobre como você deve testar a sua bomba de vácuo e ter ela confiável antes de realizar a desidratação do teu sistema. E outros 10% do problema encontrado foi na válvulazinha Schneider. Vou falar sobre as válvulas GBCs, e elas têm uma Schneiderzinha que você coloca para o lado do evaporador. E muitas das vezes essa válvula Schneider em pressão positiva, ela se mantém estanque, ela não deixa o nitrogênio passar, porém se a mola não estiver funcionando corretamente, o vácuo consegue baixar a válvula e o ar consegue entrar no sistema e você não mantém a estanquidade. Muitas das vezes a porcaria da tampazinha tem uma borrachinha qualidade inferior e deixa com que o ar passe. Então, para matar essa charada, coloque tampão cego diretamente nas tiradas e não perca o seu vácuo. Quinto erro, na minha opinião, é não colocar válvulas GBCs em cada evaporador. Sem as válvulas, qualquer problema ocorrido no evaporador será necessário parar todo o sistema. Em caso de substituição, todo o sistema com até 64 evaporadores pode parar. Vou dar a dica bônus também. Não instalar DPS ou proteção de sobretensão. Em muitas regiões existe oscilação de energia e pode danificar o equipamento. No verão, em algumas cidades, a tensão elétrica costuma cair, chegando bem próximo do limite mínimo para operação. Existem períodos do ano que caem tempestades com raios e trovões. Essa quinta e a sexta aqui não é justamente obrigatório, tá? Porém, os fabricantes recomendam, porque se você tiver um sistema com 64 evaporadores, você precisa tirar uma evaporadora. Se não tiver válvula para poder executar o serviço, você tem que parar praticamente um prédio, um andar, um sistema inteiro para poder fazer apenas um serviço. E quanto aos dispositivos de segurança, já atendi clientes que houve um período de tempestade onde praticamente todos os aparelhos domésticos da casa dele queimaram, televisão, molde e etc., incluindo placas eletrônicas e o compressor inverter do VRF. Não preciso nem dizer o tamanho da dor de cabeça. Chegou a precisar trocar um condensador inteiro, e em defesa dos técnicos dos fabricantes que precisam lá assinar um documento lá para dar o startup, nós não queremos prejudicar ninguém. Pelo contrário, queremos que o equipamento rode muito bem e recomendar você como uma excelente mão de obra para fazer a instalação. Com certeza dando um apoio para excelentes instaladores aí para que as vendas sejam consecutivas para esse tipo de mão de obra. Porque no final das contas, como eu disse, você instalador assina um documento dizendo que respeitou as recomendações do fabricante e nós, ao concluirmos, assinamos um documento para dar a garantia, dizendo que sim, o instalador fez tudo de acordo com a necessidade do equipamento. Então, se alguma coisa fugir fora ao que é recomendado,
os 2 que assinaram. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça aí de se inscrever, dar o joinha, porque aí você vai me incentivar a trazer mais conteúdo desse nível. Dá um trabalhão enorme fazer isso tudo aqui. Tendo aí o retorno da galera que assiste esse vídeo aí, com certeza aí eu vou trazer outras dicas da boa aí para a galera que trabalha com o ramo de refrigeração, climatização. Beleza, galera? Muito obrigado aí por ter chegado até aqui. Não esqueça de beber água. Bom serviço. Até a próxima. Fui!